mas fui ver nas fontes que interessam, tá? Que são as fontes oficiais. E aí fui ver as fontes oficiais e as fontes oficiais mostram isto aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá. Isso aqui são os dados do banco do FMI, tá? Que está em inglês, que vem deles lá, do FMI. Dívida brasileira, tá aqui na parte de cima, é essa coluninha cor de burro quando foge. A dívida dos países das economias avançadas e aqui dos países em desenvolvimento. E observa que a dívida brasileira veio aumentando ao longo dos anos. São esses dados que estão aqui em cima, planilhados aqui, graficados aqui embaixo. E ela foi aumentando ao longo dos anos, tá? Vem aumentando, aumentou bastante ao longo dos últimos anos, especialmente aqui, ó, final do governo da. É outra pessoa que eu não gosto nem de falar o nome, aquilo vai me dando até uma relia daquela infeliz. Mas aumentou aqui no governo daquela criatura, bastante. E aí veio o governo do Bolsonaro. E também aumentou bastante. Ah, mas isso aqui foi culpa da pandemia. Mas já tinha subido antes, tá, galera? Já tinha subido antes. E o subir do ano seguinte não é daquele ano, é do ano anterior, porque vem do orçamento. Então, o orçamento de 2018 reflete em 2019. Tá aqui a subida. E aí subiu muito em 2020, claro, por conta daquelas medidas que foram necessárias em relação à pandemia. Caíram depois que as medidas foram retiradas e caíram mais um pouquinho depois que as medidas foram retiradas, mas voltaram ao patamar mais ou menos anterior. Ó, observa que antes de 2019, era aqui em torno de 84 e voltou para mais ou menos o mesmo patamar. E esse ano está aqui a projeção de 88 bi, porque o ano não acabou ainda, assim, ainda tem um mês e pouco, mas está em linha com o que tinha antes. Portanto, não há uma coisa absurda, espetacular ou alucinada acontecendo. Isso aqui é aquilo também em gráfico, dado por outra fonte que eu falei. Não, o FMI pode, né? Tá com dados atrasados, mas não tem não. Aqui nós temos as projeções até 2028 e trazem exatamente os mesmos números. Isso aqui vem de outra fonte. Temos aqui também uma outra fonte, fontes internacionais confiáveis, tá? Em que você vai olhar e, né, o fórum, como é aquele fórum lá da Suíça, agora falhou o nome. Tá, eles fazem esse tipo de coisa, vários, o Banco Mundial, FMI, o JP Morgan, são uma série de coisas, de instituições que trabalham com isso. Os caras não estão de sacanagem, ele não está vendendo notícia, ele não está vendendo impacto. Ele está mostrando um cenário econômico. Esse aqui é o cenário econômico internacional, em que nós temos a maior dívida do mundo, é do Japão, disparado, não é pouca coisa, é disparado na frente. E você fala assim, pô, mas o Japão está ferrado? Não, o Japão está indo muito bem, diga-se de passagem. Tá? E aqui nós temos o nosso simpático Brasil, está aqui, ó, com 91% da dívida frente ao PIB. Isso aqui é uma métrica frente ao PIB. Eu detesto essa métrica, porque eu acho essa métrica muito, muito enganadora. Tá? Pensa o seguinte, eu tenho uma dívida de, sei lá, R$ 1 milhão. Por essa dívida eu tenho que pagar juros. Né? Não tem dívida que não tenha juros. E eu tenho que pagar uma porção de juros. Mas naquele ano, eu recebi uma herança. E o meu patrimônio era de R$ 500 mil. Portanto, eu estou devendo o dobro do que eu tenho. Mas nesse ano, eu recebi lá uma casa da minha bisavó que morreu, me deixou a casa para mim. Meu patrimônio sai de 500 mil para 1 milhão. Beleza? Mas eu não posso vender a casa, porque a casa tem lá suas coisas. Mas ela entrou no meu patrimônio. Eu saí de 500 mil para 1 milhão, meu patrimônio. Minha dívida era de 1 milhão, portanto eu devia o dobro do que eu tinha. Mas agora eu tenho essa outra casa, que ela não me gera grandes rendas. Mas o meu patrimônio subiu para 1 milhão. A minha dívida caiu pela metade, mas os juros que eu pago sobre ela são exatamente os mesmos. Quanto que eu ganho? Eu ganho, sei lá, 20, 30 mil reais. E eu tenho que pagar os juros sobre aquele 1 milhão, pô. Meu salário aumentou? Não. A dívida, os juros da dívida diminuíram? Também não. Portanto, o sacrifício que eu tenho que fazer todo mês para pagar a minha maldita dívida não mudou, porque o meu patrimônio subiu numa coisa que não me gera renda. E é exatamente isso que acontece quando eles fazem o cálculo da dívida frente ao PIB. O PIB não gera renda. O PIB é o que o Estado tem e mais o que os particulares têm. Só que a dívida é só do Estado. Aqui nós estamos falando de dívida pública, não estamos falando de dívida do país, dívida pública. Então a dívida é só do Estado.
É o Estado que tem que pagar a dívida, mas eles estão medindo isso em termos de PIB. A economia privada cresceu pra caramba, o Estado não. A dívida total diminui frente ao PIB e o Estado continua não conseguindo pagá-la. Então, entende como essa métrica aqui é idiota? Ela é idiota, mas ela é usada no mundo inteiro. Então, é uma idiotice, mas a gente tem que usar. E aí, observe que a nossa dívida está aqui. Olha a quantidade de países que estão piores do que nós. De primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, do 18º mundo. Muitos mundos. E aqui nós temos uma lista dos principais países, aqui sim, em valor de dívida. Isso é o que interessa. Quanto que o cara deve? Ah, aí você pega lá o Japão, que é o maior frente ao PIB, mas ele deve menos da metade do que os Estados Unidos devem. Os Estados Unidos são o principal devedor do mundo. Ponto final. Eles têm capacidade de pagar isso? Não. Eles geram renda para pagar isso? Não. Como é que eles pagam? Eles imprimem em dólar e pagam. A dívida é em dólar, ele imprime o dinheiro e paga. Pô, mas isso gera inflação. Por que não gera inflação lá? Porque as pessoas compram os títulos. Eles não geram, ele não imprime dinheiro em dinheiro, ele imprime em títulos. E cada vez ele se endivida mais para pagar a dívida anterior. A dívida maior do mundo é dos Estados Unidos. A do Japão é a maior em relação ao PIB, que isso aqui, essa sigla aqui é do PIB. Aí vem as outras. Ó. Olha a China aqui, o nosso motor do mundo. Olha a dívida dos caras. Enorme, gigante. Frente ao PIB, é pequena. A França, vocês estão vendo a França em grandes, graves dificuldades econômicas? Nada, tá bombando. Tá? A Itália tem uma dívida mais ou menos parecida com a da França, mas a Itália não tem condição de pagar a dívida. A França tem. Olha, gente, a Índia bombando, arrebentando a boca do balão. Olha nós aqui embaixo. Em termos de medida, nós somos a 11ª maior dívida do mundo, levando em conta o tamanho da economia. Vocês têm que levar em conta o tamanho da economia. Tá? Não dá para comparar a dívida do Brasil com a dívida, por exemplo, da Bélgica. Tá? Aí você fala, por que não? A Bélgica é um país desenvolvido? É, mas olha o tamanho da Bélgica em termos de economia e olha o nosso. Comparativamente, a Bélgica tem uma dívida infinitamente pior do que a nossa. Porque ela tem uma economia que gera, em termos de grana, muito menos do que a nossa gera. Estão sacando como é que isso aqui é muito mais complexo de analisar do que simplesmente pegar um número e postar na capa do jornal e dizer que o mundo acabou? E aqui tem, também disseram que nós estaríamos ali, só tinha um ou dois países à nossa frente, pelo que dizia lá a matéria. Não é verdade, está aqui, ó, toda a lista frente ao PIB. Nós estamos lá em 91% do PIB, lembra? E aqui, ó, a lista tem 20 e aqui só aparece até o 112. A galera tem muita gente na nossa frente. Captaram? Então, isso aqui é a lista dos países em ordem e tal, é outra coisa. Então, o que eu quero mostrar é, cuidado com essas notícias. Eu não li a notícia do jornal, mas tem um forte viés de sensacionalismo e não bate com os dados das organizações internacionais totalmente confiáveis que a gente consultou.